Ok. Então, dar sequência aí ao nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre outros algoritmos de classificação. Semana passada nós fizemos a introdução do problema de classificação com os modelos bayesianos e modelo linear, regressão logística. E hoje a gente vai avançar um pouco mais em outros modelos, principalmente modelos de árvore de decisão e as extensões de modelos de ensemble que são construídos com árvores de decisão, principalmente com árvores de decisão, né, que são as florestas aleatórias e os modelos de boosting. Beleza? Bom, esse modelo de árvore de decisão ele foi introduzido em 86, já há muito tempo. O primeiro modelo chamado ID3 foi proposto por esse cara, Kinlan. E é interessante que coincide um pouco com o nome Machine Learning, né? Porque esse nome, quer dizer, esse algoritmo saiu no primeiro número da revista Machine Learning. E, bom, esse é um exemplo bem simples, né? Em que você tem quatro atributos para classificar se o cara vai jogar tênis ou não vai jogar tênis. E, obviamente, que quando você tem um problema um pouco mais complexo, essa árvore vai ficar bem mais complexa, ou seja, com muito mais nós, né? O que prejudica severamente a interpretabilidade. Mas para problemas simples, você tem cada ramo dessa árvore, seguindo um ramo, ela se transforma numa regra. Então, por exemplo, se a temperatura é fresco e a aparência sol, então eu jogo. Se está chovendo, mas não está ventando, eu jogo. Logo se vê que é uma árvore para... Não é para o Brasil que está chovendo, aqui no Brasil ninguém faz nada. Mas então a ideia é como montar essa árvore de decisão a partir de um conjunto de dados. É bom colocar isso no contexto, né? A gente já falou lá na primeira aula, no final da década de 80, meados da década de 80, você estava na época dos sistemas especialistas, né? Sistemas à base de regras, então havia uma dificuldade muito grande de extrair as regras para um determinado domínio, e aí então esse tipo de ideia de extrair regras automaticamente passou a ser bem interessante, principalmente para ter esse conhecimento interpretável, né, que se possa utilizar em determinada aplicação. Bom, depois esse modelo obviamente foi estendido, tem uma variedade enorme de tipos de modelos de árvore de decisão e modelos de regras também, e aí, a partir da década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, se verifica que a gente consegue um desempenho melhor desse tipo de modelo utilizando combinações de modelos. Um modelo simples, né, um modelo extremamente simples, bem eficiente computacionalmente, mas ele tem alguns problemas que é acessibilidade à amostra e não é tão preciso, né? Então, aqui a gente vai tentar entender o básico do modelo de árvore de decisão e falar um pouquinho sobre modelos de ensemble que são efetivamente mais utilizados na prática. Bom, então, a árvore de decisão é uma estrutura em árvore, né? E então que a gente pode definir de forma recursiva como uma estrutura em árvore. Você tem dois tipos de nós, né? Ou o nó é um nó folha e é um nó terminal, e aí você tem aqui o resultado de uma classe, né?
no problema de classificação. No problema de regressão, ele pode ter aqui um valor numérico ou um pequeno modelo linear, né? Mas, basicamente, a decisão originalmente foi proposta para problemas de classificação. E aí, nesse nó de decisão, tem os atributos, e o atributo particiona, então, a árvore de acordo com os valores. Então, inicialmente, no primeiro algoritmo, os atributos eram sempre atributos nominais, e a árvore de decisão continua sendo um modelo bastante interessante quando você tem atributos nominais. Mas, posteriormente, também se obteve, foi desenvolvido a árvore de decisão com particionamento de atributos numéricos, aqui, por exemplo, salário, e tipicamente vai ter aqui uma partição binária, né? Então vai escolher um ponto de split, um ponto de corte, e vai separar aqui valores menores do corte ou maiores do que o corte, e enquanto que nos valores nominais, se você tiver 3 valores nominais, então ela vai, cada nó vai gerar 3 sub-árvores. Então, essa definição recursiva da árvore é bem interessante, porque o algoritmo de geração da árvore de decisão, o algoritmo de indução da árvore de decisão, ele também é um algoritmo recursivo, e a ideia é construindo um nó de cada vez, né, uma sub-árvore cada vez, sempre escolhendo qual é o nó da raiz, né? Bom, então aqui um exemplo bem simples. Nesse caso é se o cara vai negativar ou não no crédito, três variáveis, possui casa própria, se casado ou solteiro, e o salário. E aqui você tem a decisão resultante desse dataset. O que acontece é que a decisão não é uma solução única, então, para o mesmo dataset, você pode ter uma árvore diferente, e, obviamente, que a questão principal passa a ser exatamente a escolha do atributo a ser colocado aqui na raiz de cada árvore, e recursivamente na raiz de cada sub-árvore, de forma que o modelo seja o melhor possível, né? Então, a ideia aqui é de ter uma abordagem que chamam de abordagem gulosa, né, em que você vai ter que em cada sub-árvore o atributo a ser escolhido para ser a raiz da sub-árvore, ela é o melhor atributo naquele momento, né? Então, também chamado do princípio de dividir para conquistar, né? Então, qual é a ideia? Você tem aqui um determinado espaço do algoritmo, que pode ser a primeira iteração. Você tem aqui um conjunto de dados, né, com diversos algoritmos, diversos atributos, e a pergunta que se faz é qual é o atributo a ser colocado, né, qual o melhor atributo a ser escolhido, de forma que ele particione esse conjunto de dados da melhor forma possível, né? Então, num problema de classificação, essa melhor forma possível é escolher o atributo mais discriminante. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um problema de 3 classes, eu tenho um atributo que tem 3 valores nominais, e cada valor nominal ele separa em subconjuntos mais ou menos homogêneos, né? Ele seria o atributo mais discriminante. Então, o limite, vamos supor, se você tivesse, se pegasse aqui o atributo classe, né, ele vai subdividir o conjunto de dados em 3 subconjuntos, cada um com uma classe.
Então, obviamente que nenhum atributo vai ser tão bom assim, né? Então, o que se busca é que esse particionamento seja o melhor possível, né? E aí cada subárvore, cada subconjunto vai ser, então, subdivididos, né, recursivamente pelos seus atributos, né? Atributos que forem presentes nesse subconjunto, e assim sucessivamente até que se encontre um critério de parada, que seja ou todos os registros aqui pertencentes à mesma classe, ou um número mínimo de registros por ramo, né, por nó, foi atingido, né? Então, esse é basicamente o algoritmo recursivo, simples, né, em que toda a história é encontrar esse atributo aqui mais relevante para num determinado nível, que vai particionar o dataset em subconjuntos mais homogêneos possível. Então, a ideia é encontrar aqui uma medida, né, que você compara esses subconjuntos particionados com o conjunto original, ou subconjunto original, e ver para qual atributo, qual que melhora, né? Então, vamos supor, se você tiver aqui uma medida capaz de dizer o quanto que isso aqui está homogêneo ou heterogêneo, você vai, então, escolher o atributo que particiona, né, esse dataset de acordo com os valores, da forma que reduza essa heterogeneidade, ou aumente a homogeneidade, certo? Bom, então, essas medidas de heterogeneidade, medidas de impureza, existem algumas medidas, as principais são a medida de entropia e o índice de Gini, né? Então, a entropia é a clássica entropia de Shannon, né? E o índice de Gini também, você multiplica as probabilidades das classes, muito comum também como uma medida de desigualdade em ciências sociais. E aí, qual é a ideia? A ideia é você escolher o atributo que maximiza o chamado ganho de informação, em que o ganho de informação é o índice de impureza, se você estiver trabalhando, por exemplo, entropia, do dataset não particionado, né, o dataset inicial, então o dataset T, menos a soma ponderada do índice de impureza de cada subconjunto particionado por aquele atributo. Então, você vai fazer essa conta para todos os atributos e num determinado nível, e aquele atributo que maximizar essa quantidade de ganho de informação vai ser colocado na raiz da subárvore correspondente. Certo? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o exemplo do artigo original, né? Tem 4 variáveis: sol, temperatura, umidade, vento, uma variante aí do conjunto original. No conjunto original, temperatura e umidade eram colocados como variáveis nominais. Aí aqui é a saída 2 classes, você vai jogar ou não vai jogar tênis. Então, aqui você faz a conta, então, para todos os atributos, né? Então, aqui, bom, depois tem uma técnica como particionar isso aqui, mas no primeiro momento vamos considerar aqui esse split nesse valor. Depois, a maneira, você pode fazer alguma busca de diversos valores e ver qual que dá o melhor ganho de informação, mas, em princípio, você faz aqui para um split, né? Então, número de registros da classe sim, número de registros da classe não, a probabilidade da classe sim e a probabilidade da classe não, o valor de entropia, né, para cada um dos valores do atributo, a impureza para cada um dos valores de atributo e o ganho de informação.
né? O ganho de informação aqui desse atributo, é 1.7, é maior do que os outros atributos, então eu vou particionar a primeira posição da árvore com esse atributo aparência, e para cada valor desse atributo, eu vou ter, então, um subconjunto de 5 registros, né, que nessa conta aqui é o mais homogêneo, ou seja, ele particiona da maneira mais homogênea esses dois atributos, essas duas classes, certo? Então, aqui você coloca a aparência na raiz da árvore, para cada valor desse atributo, então, vai ser gerado um subconjunto, né? Cada subconjunto, então, com 5 registros. Obviamente que, nesse caso aqui, né, como o atributo é nominal, todos os valores para este atributo de cada subconjunto estão relacionados ao valor, né, do particionamento. Então, aqui todos os atributos, então, são chuva, aqui todos os atributos, então, são nublado, aqui todos os valores, então, desse atributo é nublado, aqui todos os valores desse atributo, então, aqui é sol. Dessa forma, então, esse atributo, ele não vai ser mais utilizado para o particionamento, né? Então, quando a variável é nominal, ela só aparece na árvore uma vez. No caso de variáveis numéricas, né, você pode ter um atributo aqui, por exemplo, particionamento em 25, mas é possível que numa outro nível da árvore você poderia ter um outro particionamento com a mesma variável numérica em outro valor, né? Então, você vê que aqui majoritariamente você tem a classe saída sim, e aí esses dois atributos aqui ficam um pouco mais heterogêneos, né? Então, acho que a ideia aqui, esse ganho de informação, ele é principalmente devido ao fato que a impureza aqui desse valor nublado, ela é muito baixa, ou seja, a maioria dos registros aqui já são da mesma classe, então ele obtém aqui um valor bem alto de ganho de informação, que faz com que esse seja o atributo escolhido. Ok? Bom, então, esse algoritmo é bastante simples, né? Ele é muito eficiente computacionalmente, e é interessante entender que, bom, para o algoritmo nominal, né, ele vai particionar de acordo com o valor nominal, então, aquela variável vai deixar de influenciar, então, no subconjunto, mas para valores que são quantitativos, cada nó da decisão gera uma divisão, né, um split do domínio, né? Então, aqui, por exemplo, no primeiro momento você divide em 0,43, divide em o domínio nessas duas regiões. Aqui, então, você tem um split em 0,47, que seria, então, essas duas regiões aqui, outro split em 0,33, então, essas duas regiões. Então, assim, num espaço numérico, né, dá para ver que a árvore vai, a cada nó, a cada subárvore, ela vai particionando o espaço, né, e vai cada vez criando, então, aproximações de uma região em que essa região, então, seria homogênea, o mais homogênea possível, contendo apenas a maioria, a grande maioria, de registros da mesma classe, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Você tem o algoritmo que ele vai particionando o espaço sucessivamente,
vai particionando o espaço sucessivamente até encontrar uma situação em que a maior parte dos registros são todos da mesma classe. Então, óbvio que essa abordagem, se você deixa indefinidamente, né, ela vai gerar uma regra praticamente para cada registro, um particionamento até as últimas consequências, então os últimos registros, e passa então a ser muito sensível a ruído e muito sensível a perturbações. Então, aqui, na medida que você vai deixando a árvore evoluir, né, o conjunto, o erro do conjunto de treinamento vai reduzindo, mas o erro no conjunto de teste pode aumentar, e aí a gente vai perceber a questão do overfitting, que também a gente falou lá no programa de regressão, vai perceber a existência de overfitting na decisão, e aí o que vai acontecer é o mesmo problema de sempre, a árvore não vai generalizar para novos dados. Então, vai ficar muito específico para aquele conjunto de treinamento específico que foi colocado inicialmente. Ok? Bom, então, a maneira que se tem de impedir esse overfitting é algum tipo de regularização, ou seja, mexer na estrutura da árvore, e mexer na estrutura da árvore que significa, então, impedir que esse particionamento prossiga indefinidamente até estar modelando o ruído e não modelando as características do conjunto. Então, o que é feito normalmente é se impedir o crescimento da árvore, né? Então isso é chamado aí de poda, né? Seguindo a analogia com as árvores. Né? Então, basicamente, tem duas estratégias. Ou você interrompe o algoritmo durante a execução, ou seja, impede que ele prossiga indefinidamente realizando novas partições, ou gera a árvore completa e depois vai, então, podando ou cortando as arestas menos importantes, né? E aí, então, reduzindo o modelo. De qualquer maneira, nas duas estratégias, o objetivo é obter um modelo menor, né? Uma estrutura menos complexa e, portanto, com melhor capacidade de generalização. Bom, o problema é que modelos de árvore de decisão são muito sensíveis a ruídos e também a amostra. Então, você tem um dataset, você faz uma subamostra daquele dataset e a árvore vai ser completamente diferente. Ou então, você tem um dataset, você junta um pouquinho de ruído no dataset, o resultado vai ser completamente diferente. Então, aqui é um exemplo, você tem um dataset, o mesmo dataset com 0% de outliers, aqui com 5%, e aqui com 15%, né, de ruído, e aqui os splits, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e observa que no final, aqui, quanto mais ruído, você vai tendo uma árvore, vamos dizer, uma região, digamos, caótica, né, para esse modelo, enquanto que sem ruído você consegue aqui uma razoável aproximação aqui da função de separação. Aqui, com dado muito ruidoso, você tem aí um particionamento um tanto quanto não suave, não muito suave, né, digamos assim. Bom, então, a ideia é a gente lembrando aqui o conceito de bias e variância, né? Então, bias, quando você tem um modelo que tem a complexidade menor do que a necessária,
E a variância é quando você tem um modelo que ele é muito sensível à amostra, e então ele vai acabar ajustando especificamente aquela amostra e não vai estar ajustando, vamos dizer assim, generalizando bem para outros dados. Agora, um detalhe importante aqui que a gente percebeu é que se você pega a média, você tem um modelo com alta variância, então aqui no caso era uma aproximação de polinômio de ordem 10 para um problema de ordem quadrática, mas se você tem vários modelos de alta variância, a média desses modelos de alta variância é um bom modelo. Né? Então, aí a ideia de você agregar diversos modelos com alta variância faz com que você tenha um modelo agregado, então, um bom modelo. Então, aí começa a aparecer essa ideia de você combinar modelos, já que o modelo de árvore de decisão é um modelo extremamente sensível, né, que produz resultados de alta variância. Então, e como ele é computacionalmente bastante eficiente, você pode gerar vários modelos, combinar esses vários modelos e com algum source aí de aleatoriedade, e aí a combinação desses vários modelos vai ser um modelo, né, que vai aproximar bem, ou vai generalizar bem o problema para novos dados, certo? Então, essa ideia de modelos chamados de bagging, então, é um tipo de modelo de combinação de modelos, de ensemble de modelos, e o bagging chama-se bootstrap aggregating, em que você vai realizar seleções de dados como bootstrap. Então, bootstrap é uma maneira de fazer seleção com repetição. Né? Então, você tem o conjunto de dados original, você vai subamostrar o conjunto de dados original em diferentes subconjuntos, vai construir um modelo para cada um desses subconjuntos e depois vai combinar esses subconjuntos. Então, essa ideia básica de bagging, essa ideia de combinação de modelos, de ensemble de modelos, serve para qualquer tipo de modelos e é utilizada não só em machine learning. Então, um exemplo bastante interessante de combinação de modelos é, por exemplo, modelos meteorológicos, em que modelos meteorológicos eles são muito sensíveis à condição inicial, né? Então, o que eles fazem é gerar vários modelos com condições iniciais diferentes e depois agrega esses vários modelos com condições iniciais diferentes para ter um modelo mais estável. Então, a ideia é um pouco a mesma, né? Você tem um modelo de alta variância, porque no caso a sensibilidade é em relação à condição inicial, e quando você agrega vários modelos de alta variância, você tem um modelo mais estável, ou seja, com melhores condições de generalização. Então, o modelo de bagging, ele segue bastante essa ideia, né? Embora você pode colocar aqui qualquer tipo de classificador, um bayesiano simples, um modelo linear, em geral, eles são utilizados, muito utilizados com modelos de árvore de decisão, né? E aí você tem essa combinação de bagging com árvore de decisão, bastante conhecido com o nome de florestas aleatórias, em que você tem dois tipos de aleatoriedades aí envolvidas. A primeira é a seleção de amostras, então é feita através de bootstrap, né? Você faz uma seleção de registros com repetição, né? E a segunda aleatoriedade é na seleção de variáveis. Então, você, em geral, seleciona um subconjunto de variáveis, né, para gerar árvores pequenas, e aí combina essas árvores pequenas para gerar um modelo final de classificação ou de regressão. Né? Então, esse é o modelo de Random Forest, né? E aí você tem esse tipo de modelo aqui, também chamado de Extra Tree,
em que os splits também são aleatórios. Então, em geral, no Random Forest, você vai fazer o split por alguma função de ganho de informação, como na árvore de decisão, e nesse outro modelo, ele é totalmente aleatório, tanto as variáveis quanto os splits são selecionados de forma aleatória, considerando, né, aí os splits das variáveis numéricas, né, que os splits das variáveis numéricas estão muito bem definidos, né. Bom, então esse modelo ele consegue um bom desempenho, né. Então aqui esse exemplo aqui você tem o classificador original, a árvore original, depois você tem uma combinação de várias árvores, e você tem aqui essa redução à medida que você aumenta o número de subconjuntos, né? O número de árvores na floresta, digamos assim. Então, aqui você vê o limite do problema, seria o erro de Bayes, aqui é o erro de teste, né? Aqui duas formas de agregar esse resultado. Normalmente, esse resultado pode ser agregado ou pela votação, quando é um problema de classificação, você pode simplesmente votar, né, qual é a classe de cada classificador, e aí o resultado é a classe majoritária, ou pode ter uma abordagem também de combinar a probabilidade de cada classe em cada nó. E aí você vê aqui que o resultado é bem parecido, né? Tendo que a probabilidade talvez seja um pouco mais estável. Aqui o resultado do consenso ele é um pouco menos estável. Então, essa ideia aqui de Bagging, ele, digamos assim, utiliza um paradigma, né, que eles chamam de a sabedoria das multidões, ou seja, pessoas, diferentes especialistas atuando junto, né, decidindo junto, a decisão é melhor, né, isso tudo um trabalho em relação a isso, né, de análise de decisão, no caso, decisão humana. Então, isso traz esse paradigma de sabedoria de conjuntos, né, de comitê de especialistas, né, para o problema de machine learning. Bom, em geral você tem alguns hiperparâmetros para ajustar na floresta aleatória. Então, o número de árvores é um parâmetro que vai dizer quantos modelos diferentes vão ser utilizados, né? O número de atributos em cada árvore é um parâmetro muito importante, porque, em um detalhe importante, a floresta aleatória, ela só reduz a variância, ela não melhora o bias, né? Então, significa que você tem que ter uma certa quantidade suficientemente grande de atributos para poder ter uma boa complexidade, e aí, então, o bagging, ou seja, a combinação de modelos, vai reduzir a variância, né? Uma característica interessante é que o número de árvores, aumentando o número de árvores, você não overfita, né, porque, obviamente, você está sempre reduzindo a variância. Vai acontecer que, se você aumenta indefinidamente o número de árvores, isso vai estabilizar. Mas também vai aumentar o custo computacional. Um outro hiperparâmetro que normalmente é utilizado para definir as árvores aleatórias, a floresta aleatória, é a profundidade, a complexidade da árvore, né? Então, normalmente, a complexidade da árvore é estimada por esse chamado node size, que é o número de registros em cada nó final, o número mínimo de registros em cada nó final. Então, você tem aí um impacto importante para o tempo de processamento. Então,
né, deixa nós, árvores mais complexas, vai ter um maior aumento no tempo de processamento, deixando um número de registros maior em cada nó, vai ter árvores menores, né? E aí você tem aí uma redução do tempo de processamento. De uma forma que modelos menores vão ter tendência de ter maior erro, né? E modelos mais complexos vão ter redução de erro. Né? Então, isso normalmente se testa, né? Geralmente em validação cruzada, diferentes opções para esses hiperparâmetros e aí o melhor modelo, então, é utilizado. Então, a ideia é que, como a modelo em árvore é um modelo simples de se obter, né, um modelo computacionalmente pouco complexo, não vale a pena você ter uma árvore. É bem mais interessante rodar esse modelo de random forest, que você consegue gerar um grande número de modelos e, então, combinando esses modelos, você, então, obtém a redução de variância do modelo final. Beleza? Bom, aqui tem uma ilustração interessante em que mostra que, no final das contas, o random forest ele acaba se comportando como uma espécie de próximos vizinhos, tendo em vista que você vai ter cada árvore cada ramo da árvore vai definir uma região, né? Você vai fazendo split, diversos split, depois você vai combinar todas essas regiões. Então, é como que se você tivesse ali a classificação feita pelos vizinhos dentro da mesma região. Né? Então, ele acaba tendo podendo ser visto também como uma espécie de próximos vizinhos, né? Que os vizinhos, então, vão ser definidos por essa região resultante do diversos splits foram feitos na região, tá certo? Pela árvore. Certo? Bom, aqui esse paper de 2001, né, um paper que normalmente é citado como referência para Random Forest. Então, já saiu no volume 45 da revista Machine Learning, e aqui ele compara, né, o desempenho dos Random Forest em diversos problemas benchmark, né? Então, vários esses problemas aqui, alguns deles a gente vai poder verificar aí, ou estudar nos exercícios, né? Você tem aqui uma variedade aí de número de entradas, número de tamanho de registro, e comparando bastante com esse outro tipo de combinação, que é o algoritmo de Bushtin, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E aqui ele discute vários detalhes aí desse modelo de florestas aleatórias. Bom, então, de uma maneira esquemática, o bagging, você faz, a partir do conjunto inicial, você faz um particionamento, ou seja, um bootstrap, uma seleção de um subconjunto de dados, do dataset original, e para cada subconjunto você faz, então, um classificador. Então, o bagging ele é feito bem de forma quase que paralela, né? Pode fazer essa seleção independentemente, né? Pode construir esses classificadores independentemente. Depois, a solução final ela é feita com a combinação desses classificadores. Uma outra abordagem bem interessante de combinação é essa abordagem sequencial e essa abordagem em que você sempre vai usar um
mesmo dataset, né? E a cada iteração você vai construindo um modelo, né? E cada modelo desse vai ser ajustado com, bom, no caso do Adaboost, vai ser ajustado com uma ponderação dos registros. Então, são duas ideias aí. A primeira ideia é de fazer o classificador em estágios, né, ou em etapas, né, em que você constrói um classificador, depois melhora esse classificador, depois melhora esse classificador, né? E um dos algoritmos de fazer isso é o Adaboost, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e esse Adaboost ele faz isso pela ponderação dos registros. Então, é uma heurística interessante, que ele consegue, a cada estágio, ir aperfeiçoando o modelo, sempre ponderando os registros, dando mais peso para os registros que têm erro. Então, a ideia é que você gera um primeiro modelo, vê onde o modelo errou, usa um outro classificador para acertar esses registros que o primeiro modelo errou, depois vê onde o segundo modelo errou e ajusta um terceiro classificador com mais peso nesses erros e assim sucessivamente. Então, esse é o algoritmo Adaboost. Então, lembrando aqui um pouco a notação, então, x são as variáveis de entrada. No caso, a gente vai considerar um problema de duas classes. Então, você tem a variável indicadora bipolar, positivo se o registro pertence à classe e negativo se o registro não pertence à classe. E o que acaba acontecendo, problemas de multiclasse são tratados como múltiplos problemas de classificação binária. Então, como se tivesse diferentes classificadores, um classificador para cada classe. Bom, então, como é que funciona o Adaboost? O objetivo do modelo é definir um peso, em cada iteração do modelo, ele vai definir um peso para cada registro. Então, esse peso aqui na iteração 0, ele é simplesmente um sobre-N, já que não tem nenhuma informação sobre a importância dos registros. Então, ele vai gerar aqui várias iterações, então essas iterações é o número de submodelos, né? Então, para cada submodelo, ele vai gerar, né, um novo classificador, HI, né, com os pesos W da iteração anterior, né? E ele vai calcular um erro, né? Então, esse epsilon é 0 se o cara acerta. Então, se eu tenho aqui uma classificação binária, 1 e menos 1, o resultado do modelo vezes o valor observado, se ele é positivo, os dois acertaram, né? Seja mais 1 ou seja menos 1, os dois são mais 1, os dois são menos 1. Se ele é negativo, é porque um é positivo e o outro é negativo. Então, esse epsilon diz 0 se o modelo acertou, 1 se o modelo errou, né? Depois ele vai calcular, né, isso aí para cada registro, né, do conjunto de treinamento. Depois ele vai fazer a soma ponderada de todos esses erros, utilizando aqui o mesmo erro, o mesmo W ainda da iteração anterior, e aí vai calcular esse alfa através dessa fórmula, né, que basicamente é uma saturação em relação a esse epsilon, e vai atualizar o W dessa forma. Pega o W da interação anterior e multiplica por exponencial dessa quantidade aqui, vezes, né, 1 ou mais 1 ou menos 1, no caso, se o modelo acertou ou se o modelo errou. Né? Então, aqui, na verdade, é exponencial de menos alfa se o modelo acertou, né?
e exponencial de mais alfa se o modelo errou. Então, a exponencial de mais alfa tem essa forma, né? Então, na medida que o alfa é maior, ou seja, se o erro, a quantidade de registros errados é muito grande, né, ele vai dar um peso muito grande, né, se o erro começa a ficar muito grande, na medida que o alfa é pequeno, né, a quantidade de registros é pequeno, ele vai dar um peso, essa quantidade aqui tende a ser pequena. E a mesma coisa para o menos alfa. Então, para valores pequenos, ele é pequeno, para valores altamente negativos, então tem um valor, essa exponencial tem um valor maior. Bom, aí padroniza, né, esse alfa pela soma de todos os alfas, e aí o modelo final ela é uma combinação desses modelos intermediários, ou seja, desses modelos calculados a cada interação, ponderados pelo alfa, né? Então, aqui, esses modelos, eles, obviamente, dependem desses pesos, mas, na verdade, no final você vai ter, por exemplo, árvores, né? Você vai ter as diferentes árvores, né? E vai combinar essas diferentes árvores para um novo valor de x aqui, um novo valor, um novo registro, né? A ser estimado. Certo? Então, continua sendo um modelo, uma combinação de modelos, sendo que agora a diferença é que essa combinação ela é feita por diferentes modelos do mesmo tipo, né, que são construídos com pesos diferentes no registro, né? Então, aqui você tem um exemplo, tá? Aqui o dataset original, são 10 registros, aqui todas as contas, né, do AdaBoost. Então, ele gera uma primeiro split aqui, né? Então, acerta esses dois registros, acerta esses outros 5 aqui, e esses 3 são errados, né? Então, aqui na primeira interação, ele vai fazer uma ponderação desses caras, né? Desses registros aqui que estão errados. Aí, a segunda hipótese, então, como esse cara aqui vai ter mais peso, ele vai gerar a segunda hipótese aqui, né, por exemplo, né, deixando aqui a região positiva e a região negativa aqui. Vai calcular aqui novamente todos os pesos, vai ponderar esses 3 erros aqui, esses 3 erros vão ter, então, valores maiores, né, aqui de erro. E aí o último split, então, fica aqui. Vai ter só um errinho desse lado. E aí, quando você combina esse modelo aqui, com esse modelo, com os pesos, com os alfas que foram calculados a cada interação, o resultado final é esse modelo aqui, né? Então, ele combina esse modelo aqui com peso 0,42, que foi o primeiro alfa, esse modelo aqui com peso 0,65, que foi o segundo alfa, e esse modelo aqui com peso 0,92, que foi o terceiro alfa. E aí você tem, então, aqui uma superfície de decisão, que é a combinação desses 3 modelos. Então, observa que, nesse caso, né, o boosting ele consegue melhorar a qualidade do classificador individual, né? Então, enquanto que o Random Forest ele só realiza uma redução de variância, né, o boosting consegue também reduzir o bias do modelo original, ou seja, então ele consegue construir um modelo que é mais complexo do que os modelos de base, né? Então, na verdade, essa está na origem do desenvolvimento desse algoritmo
AdaBoost, em que ele mostra que a combinação de modelos fracos, né, em que modelos fracos são modelos que no caso, classificação binária, eles têm acurácia em torno de 55, um pouquinho maior do que 50%, ou seja, eles são apenas um pouquinho melhores do que o classificador aleatório. Então, a combinação desses classificadores fracos, nesse algoritmo aí de AdaBoost, ele consegue, então, gerar um classificador mais complexo, né? Então, esse algoritmo ele é extremamente interessante, porque relativamente também bem simples, ele consegue um esquema de ponderação dos registros, né, em que você vai, então, melhorando aí o resultado do classificador em cada etapa. Bom, aqui a comparação, o AdaBoost costuma ser melhor do que o Random Forest, e o Random Forest é melhor do que uma árvore de decisão individual, né? Então, o AdaBoost ele é um algoritmo de combinação de modelos que permite melhorar bastante o desempenho de modelos individuais. É muito comum que se use o AdaBoost com modelos de base, esses modelos de base bem simples, né, com um split ou dois, um número pequeno de uma árvore pequena, né? Mas que a gente viu aqui na árvore de decisão, no Random Forest, se você usa um modelo com uma árvore simples, né? Simplesmente combinando várias árvores simples, você não consegue, por mais que você combine árvores, usando só 2 atributos, você não consegue ter um bom desempenho. Pode não conseguir ter um bom desempenho, né? E aqui não, aqui, mesmo usando uma árvore simples, com só um split, você vai continuar, na medida que você vai continuando, o algoritmo prossegue, você vai, então, conseguindo, então, uma ponderação que gera melhores resultados. Bom, então, de uma maneira geral, esse boosting, né, o modelo do AdaBoost, ele é escrito dessa forma, né? E a característica interessante é que em cada etapa, digamos assim, em cada iteração, os pesos são calculados, ou seja, os pesos são calculados em cada iteração, ou seja, numa iteração seguinte, você não muda os pesos calculados anteriormente, né? Então, é um modelo que é calculado em etapas. Você começa com uma primeira aproximação, pondera os registros, melhora o modelo, pondera os registros, calcula outro modelo, e assim sucessivamente você vai calculando diversos modelos em etapas, e no final combina todos esses modelos, então, no modelo final, né? Então, escrevendo, você pode também escrever esse modelo aditivo para regressão, né? Em que, nesse caso, você vai ter aqui o modelo da iteração M é um acréscimo do modelo da interação M-1, né? De forma que o ajuste dos parâmetros, né, numa interação qualquer I, não tem os ajustes das interações anteriores, em -1, 2, ela não tem nenhum efeito, né, sobre, ou seja, cada conjunto de parâmetros é ajustado independentemente em cada interação, né? Bom, aí existem algumas extensões ou generalizações
do algoritmo Adabus, e aí a gente retorna aqui nessa visão que a gente fez inicialmente, de que o problema machine learning é uma representação, no caso, modelos em árvore, uma função de avaliação e um algoritmo de otimização. Então, essa visão aqui vai ficar cada vez mais clara à medida que a gente avança no curso, né? A gente vai falar depois especificamente de outros algoritmos de otimização e diferentes funções de avaliação, mas aqui, então, a gente já pode entender o problema dessa forma. Então, se você tem aqui uma função de avaliação, um algoritmo de otimização para achar o mínimo, né? O modelo, então, vai ser o mínimo dessa função de avaliação definida no espaço de parâmetros, né? Então, construir um algoritmo de machine learning é construir um espaço de parâmetros, definir uma função de avaliação e escolher um algoritmo de otimização. Então, aqui, no caso, a gente pode pensar aqui o ajuste de parâmetros desse modelo aditivo sequencial, né, no caso aqui da regressão. Vamos falar de regressão, que classicamente é a forma de apresentar o gradiente Bursting. Então, você pode pensar que o ajuste de parâmetro do modelo aditivo é obtido pela solução de um problema de otimização de uma função de avaliação. Então, L aqui é a função de avaliação que combina e compara a saída observada Y com o resultado do modelo, FM, sabendo que esse modelo aqui é uma combinação de modelos, né, a partir desse parâmetro alfa, e que essa função de custo, esse modelo FM, ele pode ser escrito com a estimativa Fm-1, mais um incremento que vai ser dado na iteração M, digamos assim, né? Então, o gradiente Bushing é um método genérico para otimizar esse tipo de modelo, então, modelo aditivo em etapas para diferentes funções de avaliação. Então, observa que esse problema em que você vai buscar os parâmetros só desse incremento é um problema muito mais simples do que esse problemão aqui, em que você está buscando otimizar todos os parâmetros combinados, né, do modelo. Então, os parâmetros do modelo em si e os alfas, que são os pesos da combinação. Então, aqui nesse caso, é uma espécie de simplificação, uma simplificação também, digamos, gulosa, né, que vai pegar a melhor solução em cada iteração, em que a ideia é, em vez de ajustar todo o conjunto de parâmetros de uma vez, né, ele vai ajustar só o conjunto de parâmetros relacionado com esse incremento que vai ser dado nessa iteração, né? Então, para cada iteração do modelo, eu vou focar somente no incremento, nos parâmetros do incremento da função global, né? Então, essa que é a ideia, né? E aí, bom, dado um condicionamento, aqui o problema de regressão, mas também funciona para problemas de classificação. Então, aqui a saída é um número real. Tem um modelo inicial, que pode ser a média, por exemplo, de todos os registros, não importa, um modelo de árvore, por exemplo, inicial. E aí, para cada interação do modelo, você vai gerar essa derivada aqui, então, por isso que a ideia do gradiente, né? Então, o negativo da derivada, né? E aí esse incremento ele vai ser ajustado em relação a esse negativo da derivada em cada iteração. Então, você vai construir um novo modelo HI, ou seja, naquela iteração I vai construir um modelo HI que vai buscar aproximar essa gradiente aqui em relação à função FI. Basicamente, isso é o resíduo do modelo, certo?
E aí, ajusta esse modelo aqui do resíduo, né? E aí combina, né, o novo modelo da interação I vai ser o modelo que você tinha na interação anterior, o Fi-1, mais uma combinação desse novo modelo. O que, na abordagem original, ele usava aqui a combinação do modelo, ou você pode também ter aqui um passo de aprendizado, né, eta, que vai funcionar um pouco como regularização. Então, ao invés de você dar o incremento completo, calculado como essa aproximação do gradiente, ele vai aproximar um pedaço somente do gradiente. Então, ele é parecido com o método gradiente. Então, o método gradiente de otimização, ele vai é um algoritmo de minimização, né, de uma função. Então, ele vai minimizar uma função andando na direção do gradiente em cada interação. Aqui é uma abordagem similar, em que o modelo construído a cada interação é uma aproximação do gradiente. E aí o incremento dado ao modelo a cada interação é essa aproximação do gradiente multiplicado por um eta menor que 1, que é um passo, né, chamado de passo de aprendizado, taxa de aprendizado. E aí, no final, você vai ter, então, o modelo final, que é o modelo F, que é uma combinação das M iterações, das M combinações de interações anteriores. Né? Então, esse é o modelo genérico, o algoritmo genérico do gradiente boosting, que funciona com diferentes tipos de modelos, mas ele normalmente usa modelos de árvore de decisão, mas também diferentes tipos de função de avaliação. Né? Então, aqui, para diferentes funções de avaliação, você vai ter diferentes valores desse resíduo, né? Esse negativo do gradiente, que, no caso do erro médio quadrático, ou a função de custo L2, a derivada, a negativa da derivada é o próprio resíduo. Né? No caso do erro absoluto, que o valor absoluto do resíduo, você vai ter aqui a derivada que é o sinal, né, do resíduo. E em problemas de classificação, quando você tem a entropia cruzada como função de avaliação, o negativo do gradiente também é o resíduo, derivando isso aqui. Em relação ao AB-chapéu, você também tem aqui o resíduo. Certo? Bom, então, é um modelo meio que, um método meio que genérico, né, que funciona com diferentes funções de avaliação, né, sendo que, para problemas bem comportados, você vai ter essa função de avaliação do erro quadrático que vai funcionar bem, né, para os tipos de problema, principalmente com esse de outliers, pode ter um melhor resultado com erro absoluto. Tem outras funções de avaliação também que podem ser utilizadas, isso vai depender também da implementação que estiver sendo utilizada do gradient boosting. Né? Bom, e o gradient boosting, ele funciona já melhor do que o AdaBoost, então, portanto, melhor do que o modelo de Random Forest, e os hiperparâmetros a serem ajustados são também o tamanho da árvore, né? Aqui, Stumps é um modelo de splits, né, de um split, ou seja, dois nós, né, para cada variável. Aqui é uma combinação de modelos bem simples. Aqui é uma combinação de modelos de 10 nós. Então, aqui o Stumps tem 2 nós, modelo de 10 nós, e aqui o modelo de 100 nós. Você vê que erro de teste, né? Então, ao longo aqui o número de termos, o número de iterações do gradiente do algoritmo, né? Então, nesse caso aqui, o melhor modelo foi com 2 nós, mas todos eles é melhor do que o modelo do AdaBoost. Aqui, então, o efeito
desses outros hiperparâmetros, taxa de aprendizado ou também subamostra, então ele pode ser calculado com uma subamostra, então meio que tipo, como se fosse no Bootstrap, né, fazendo uma subamostragem do conjunto de treinamento. Então, você vê que a taxa de aprendizado ele é mais efetivo do que a subamostra. Né? Então, aqui tem a taxa de aprendizado 0,1, funciona melhor do que os outros. Né? Então, aqui taxa de aprendizado 0,1 sem subamostra funciona bem. Aqui o número máximo de features igual a 2, né? E aqui, se só fazendo subamostra, ele não funciona muito bem. Então, essa taxa de aprendizado aqui, esse parâmetro aqui, ele funciona como uma espécie de regularização. Então, em vez de você ir acrescentando toda essa aproximação do gradiente calculado aqui, ele acrescenta só um pedacinho. Então, a gente tem um efeito de regularização, né? Você vê que aqui o modelo, na medida que ele vai, das iterações, o erro vai caindo, né? Mais velocidade mais baixa, né? Do que sem regularização, ele cai rápido, mas ele está arriscado de, depois quando você aumenta o número de modelos, ele ter uma espécie de overfit, que o erro aumenta à medida das iterações. Então, aqui também você vai precisar fazer o ajuste desses hiperparâmetros em validação cruzada, né? Escolhendo para cada tipo específico aí do problema a melhor combinação de hiperparâmetros nesse caso. Né? Bom, o algoritmo, o artigo original, né, em que o pessoal faz referência para o gradient boosting é esse aqui, do Friedman, 99. Né? Então, aqui ele usa uma versão do erro médio quadrático, né, para fazer essa aproximação aqui de cada modelo, de cada modelo, em cada iteração, né, do modelo de cada iteração. Mas a ideia principal é essa, né, de você fazer a derivada, né, de aproximar a derivada da função de avaliação, calculando aqui esse resíduo, entre aspas, né, e essa estimativa, então, é fazer a estimativa do resíduo, não fazer a estimativa da saída, e ter essa atualização do modelo em função desse passo de aprendizado aqui também, que também é resultado pode ser também resultado de uma etapa de otimização. Às vezes, eles usam, em geral, se usa esse passo de aprendizado como um parâmetro fixo, mas ele pode ser também resultado de uma pequena otimização interna. Né? Bom, esse paper aqui, ele mostra o modelo para diferentes tipos de funções de avaliação, então gera diferentes tipos de algoritmos diferentes, por isso que ele chama de Gradient Boost Machine, né? Então esse termo de máquina, né? Como se fosse uma máquina, né? Um método genérico de aproximação, e sempre dessa forma gulosa, porque ele busca a melhor aproximação em cada estágio, né? Então, o modelo é construído por estágios, né? Então, a cada iteração você vai acrescentando uma complexidade, digamos assim, ao modelo total. E isso, então, é uma abordagem chamada de gulosa, né? Greedy, chama em português, abordagem gulosa. Bom, óbvio que de 99 para cá esse modelo teve várias extensões. Em 2016 saiu essa implementação chamada XXGBoost,
que é hoje, uma das implementações mais utilizadas de Gradient Boosting, né? Ele apresenta diversas melhorias, né, do modelo Gradient Boosting original. E aqui, bom, ele compara essas diferentes melhorias em relação aos diferentes pacotes. Então, o pacote básico do Gradient Boosting do R, né, você tem o pacote do Gradient Boosting do Scikit-Learn. Bom, essa versão aqui, 2016, né? Depois, H2O é um software, e esses outros pacotes também de Gradient Boosting que estavam disponíveis lá naquela época. Então, esse paper aqui mostra em detalhes todas essas características aqui de cada um desses algoritmos para melhoria do Gradient Boosting, mas basicamente segue a mesma ideia, né? Ele faz uma aproximação aqui de segunda ordem, então, além da derivada, ele usa a derivada segunda também, uma característica que tem essa diferença. E isso está disponível no GitHub, né, um pacote do Gradient Boosting. XGBoosting é anacrônica de Extreme Gradient Boosting. Né? Então, obviamente que de 2016 para cá já houve várias outras extensões, né? Você já tem melhorias desde lá. E esse XGBoost costuma ser o modelo bastante utilizado em diferentes competições lá do Kaggle. Se vocês forem ver, vocês vão observar esse XGBoost sendo utilizado aí em diferentes aplicações, em diferentes modelos. Costuma dar um bom resultado. Então, ele é, assim, de certa forma, né, esse Gradient Boosting, ou essa forma de combinar árvores, acaba sendo uma maneira bastante interessante de se produzir um algoritmo tipo genérico que funciona para qualquer situação, ele vai ter um bom resultado. Né? Então, é bem interessante porque ele tem poucos hiperparâmetros, então você não precisa ficar acertando muito os hiperparâmetros. Os hiperparâmetros que são default já vão funcionar bem com uma extensa gama de modelos. Então, é uma característica que é bastante desejável você ter um modelo tipo, pronto para qualquer tipo de aplicação. Você não precisar ficar trabalhando muito com diferentes tipos de aplicações para sair com o melhor modelo possível. Né? Então, como, em geral, eles usam combinação de árvore de decisão, né? Embora o Gradient Boosting, em princípio, pode usar qualquer tipo de modelo para fazer a combinação, mas, em geral, usa a árvore de decisão, porque é um modelo simples, computacionalmente eficiente, e aí acaba que eles conseguem também, através dessas medidas de ganho de informação da árvore de decisão, eles conseguem sair também com uma visualização, um valor de importância dos atributos, certo? Bom, existem vários livros que tratam desse assunto, né? Vale a pena ver, numa abordagem mais completa, esse livro aqui do Etsy e Bishirani, Friedman, aborda, né, além, bom, todos os modelos que a gente está vendo nesse curso, mas aborda em detalhes esses modelos de bagging e de boosting. O Chapari, que é o Chapari Freud, que são os autores do Oda Boost, então tem esse livro.
e é só sobre boosting, então, um livro inteiro sobre boosting, com todos os detalhes do algoritmo AdaBoost e as variantes. Tem esse livro que saiu recentemente, o Guiding Boosting, né? E um livro mais genérico de ensembles, também vale a pena dar uma olhada. Esse assunto é um assunto bastante extenso, é um assunto de ensembles e maneiras diferentes de combinar algoritmos. É um assunto bastante extenso, tem várias abordagens disponíveis na literatura e vale a pena aí, se aprofundar. Né? Lembrando que a técnica de ensemble é uma espécie de meta-algoritmo, né? Em princípio ele funcionaria com diferentes algoritmos base, mas devido ao fato que a decisão ser um modelo de grande eficiência, né, computacional, muitos deles utilizam, na prática, utilizam árvores como esse base learner, né, ou seja, o modelo de base. Bom, aqui nos slides, então, tem uma continuação de regras de associação, e a gente faz aqui, começa a fazer a transição de modelos supervisionados para não supervisionados. Eu vou passar aqui bem rapidamente, né? Os modelos de regra de associação são chamados de também modelos de análise de cesta de mercado, então, um problema não supervisionado. E a ideia é ver a combinação de itens numa cesta. Né? Então, o que vai implicar aqui é aquela ideia: o cara entra no mercado, compra vários produtos, então, né, vários clientes compram diferentes cestas, né, no mercado. Então, a ideia é você ver quais são os produtos que vão junto. Né? Então, a base de dados aqui, ela é na forma de transações, né? Cada item aqui, então, tem uma variável binária, indicando a presença ou ausência do item naquela transação. Então, nesse sentido que eu comentei na última quarta-feira, que a correlação entre variáveis binárias ela está mais para essa relação de ocorrência, ou seja, ocorre simultaneamente no mesmo registro, do que provavelmente um sentido de correlação, provavelmente dito. Né? Então, aqui, esse algoritmo ele é baseado, esse tipo de problema, né? Normalmente é baseado nesse conceito de item set, ou seja, conjunto de itens, né? E um conjunto de itens frequentes. Né? Então, ele é feito com duas medidas básicas, chamadas de suporte e confiança, onde o suporte é basicamente o número de registros que contém o item A e o item B, ou a proporção dos registros se divide por N. Né? E a confiança é a estimativa da probabilidade, confiança da regra A, então B, é a probabilidade de B dado que A. Então, o suporte de A e B dividido pelo suporte de A. Então, essa medida aqui talvez seja uma medida interessante para ser utilizada no lugar de correlação de variáveis binárias. Né? Então, se diz o número de registros, ou proporção de registros em que as variáveis binárias A e B têm valor 1 simultaneamente. Né? Seria, na verdade, se você rodar a correlação, vai dar uma coisa parecida com isso. Mas, na verdade, esse aqui é um número mais representativo, ou seja, a quantidade de vezes que as duas variáveis ocorrem simultaneamente. E aí você pode fazer para 2, 3, 4, pode ver várias combinações. Bom, esse problema de mineração de regras de associação, então você vai fazer associação entre itens, né? O típico problema das fraude de cerveja, né? Ou seja, encontrar itens que ocorrem frequentemente no conjunto de registros. Primeiro você faz a estação de itens frequentes, depois gera as regras. Sendo que isso aqui é um problema relativamente simples, né? Basicamente você vai testar
qual é a regra que tem maior confiabilidade, e gerar esses itens frequentes é um problema altamente combinatório. Né? Então, normalmente isso aqui que é o problema mais complicado a ser resolvido. Né? Então, aqui é um exemplo. Então, você tem uma base com N itens, tem 2 elevado a N possíveis combinações de itens. Né? Então, aqui você tem 5 itens, então você poderia ter uma cesta com um item sozinho em cada cesta, né? Um item independente. Você pode ter combinação de 2 itens, combinação de 3 itens, combinações de 4 itens, ou uma combinação com os 5 itens. Então, observa que já para um problema de 5 itens, tem várias combinações possíveis. Em geral, você está rodando isso, sei lá, se for um problema de cesta de mercado, vai ter alguns milhares de itens, então o número de combinações, então, é proibitivo você testar todas as combinações e ver qual que é mais frequente. Então, a ideia é usar um atalho, um shortcut, que é essa chamada propriedade a priori, em que se um item set com k elementos é frequente, então todos os itens set com k menos 1 elementos também são frequentes. Então, a ideia é que se você descobre um item set que não é frequente, você não precisa mais testar nenhum item set maior ou com mais itens, porque eles também não são frequentes. Então, se esse cara aqui, AB, não é frequente, todos os descendentes dele também não são frequentes. Né? E aí você não precisa avaliar todos esses caras, vai avaliar só os que são frequentes. Bom, aqui a gente tem um exemplo daquela base de mercearia, né? Então, usa um limite para suporte de 50%, com um item em pão, leite e frutas, e aí agora com 2 itens você vai combinar, né, fazer várias combinações. Então, aqui pão com leite, pão com frutas, ou leite com frutas, e aí, no caso aqui, o pão com leite é o que tem suporte mínimo de 50%. E aí, bom, a confiabilidade que vai simplesmente dizer se a regra é se pão, então leite, ou se leite, então pão. Né? Então, seja, que o pão que gera o cara comprar o leite, ou é o leite que gera o cara comprar o pão. Né? E aqui, então, é a expressão geral do algoritmo. Então, gera todos os itens set candidatos, e para cada item set candidato, calcula o suporte, né? E se for suporte mínimo, você acrescenta, então, na base de regras. Considerando que em cada iteração, né, se um item set, você explorar só os itens set candidatos, cujo o candidato, no caso aqui, K, né, a partir de K, foram frequentes também, né, utilizando aquela abordagem a priori. Então, a gente pode ver aqui dessa forma. Então, você tem um gerador, depois um filtro, um gerador, depois um filtro, você vai gerando os candidatos e vai filtrando os candidatos, deixando de fora os candidatos que não são frequentes, e continuar a geração só a partir dos candidatos que são frequentes. Bom, depois você tem diversas extensões para variáveis numéricas e também para variáveis categóricas. No caso de variáveis numéricas, você vai explorar por faixas. No caso de variáveis categóricas, você vai usar variáveis binárias, como variáveis indicadores. Né? E, bom, tem vários fatores que afetam a complexidade do algoritmo. A primeira é a dimensão, ou seja, o número de transações, o número de itens. Então, tipicamente, a gente vai rodar esse tipo de algoritmo numa base com centenas de milhares de transações e alguns milhares de itens. Né? Número de itens por transação, né? Implica, né, em
maior tempo de processamento. E o suporte mínimo também, quanto menor o suporte mínimo, obviamente, maior o número de itens sets, né, maior tempo de processamento, maior número de regras também. Bom, em geral, você tem um número muito grande de regras, né? Então, depois das regras geradas, é preciso usar alguma medida de interesse para selecionar as regras mais importantes. E, em geral, sempre vão aparecer regras bem óbvias, que não vão acrescentar valor nenhum no contexto. É por isso que eles dizem que, bom, aí um parênteses, né? Dizem que essa história da fraude da cerveja não é uma história verídica, porque essa combinação de fraude da cerveja teria um valor de suporte muito baixo e jamais seria elencada como uma regra pelo algoritmo. Bom, então, existem várias outras medidas de interesse, uma delas é o LIFT. O LIFT é a confiabilidade dividido pelo suporte da conclusão, né, que equivale ao suporte da regra dividido pelo produto do suporte dos dois componentes, né? Então, é uma ideia mais ou menos de correlação, entre aspas, né? E aí ele pode representar melhor a combinação, né, ou a causalidade aí, de dois atributos, né? Bom, além disso, existem várias outras medidas de interesse que estão disponíveis, né, e que são expressas de diferente forma. Mas, assim, aquela ideia do não existe almoço grátis, né? Então, nenhuma delas funciona melhor do que todas as outras em qualquer problema. Bom, você tem várias extensões, então, uma delas é utilizar a regra de extensão em múltiplos níveis. Então, aí você tem categorias e subcategorias, né? Então, você pode rodar o algoritmo em diferentes níveis. E tem também diferentes variantes, né, que foram utilizadas. Então, esses algoritmos ficaram muito conhecidos ao longo da década de 80, início da década de 2000, com problemas esse de regras de associação, ou seja, análise de cestas de mercado, né? Então, esse paper explora algumas variantes em termos de tempo de processamento e também número de regras geradas, etc. Várias implementações também disponíveis na internet, né? E hoje, bom, esse modelo, que bom, o primeiro algoritmo a priori foi desenvolvido em 93, né? Então, você tem aí uma evolução da área. Então, hoje você tem, a gente pode falar de uma área chamada pattern mining, em que é essa utilização dessa ideia de algoritmo de combinação de itens para diferentes aplicações, né? Então, tem diversos tipos de métodos e diversos algoritmos com diferentes tipos de aplicações utilizadas, com diferentes tipos de dados, né? E, enfim, várias variantes, né, do próprio algoritmo. E aí você tem também uma extensa bibliografia, né? Então, em geral, tem aplicações aí para, além da análise de cesta de mercado tradicional, tem aplicações em dados em sequência, né? Então, analisar histórico de compras, sequência de páginas visitadas, sequências de DNA também.
A mineração de dados espaciais também é uma aplicação interessante, então você pode verificar essa coisa de relacionamento, coisas que acontecem aqui também acontecem lá. E mineração de dados não estruturados, né? A aplicação desse tipo de algoritmo para dados na forma de textos, grafos, né, como estruturas químicas e outros tipos de aplicações. Beleza? Bom, então por hoje a gente fica por aqui. Então, a gravação.